Mais tarde, sabendo, então, que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Versículo 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então beberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. E tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Conta que a razão pela qual esses homens soldados que estavam ao lado de Jesus, que eles pegaram essa esponja e quiseram dar vinagre para Jesus beber, porque diz que quando o homem está passando por uma dor muito grande, muito terrível, se ele ingerir vinagre, um pouco daquela dor, ela passa, é diminuída. Aquela dor no corpo, ele entra num estado de dormência e ele não sente mais a aflição e a dor que Jesus estava sentindo pendurado naquela cruz. Por que Jesus não bebeu, não aceitou aquele vinagre? Porque ele queria até o fim que o seu sacrifício na cruz fosse perfeito, sentisse a tua dor, sentisse que o homem sente, passasse pelo que o homem passa, e saber que ele é a fonte de água que mata, que sacia aquilo que o homem procura. Hoje, irmão, nós vivemos numa sociedade que todo dia aparece um tipo de droga para mexer com a mente do ser humano, com as suas emoções. Muitas vezes o homem procura essa droga porque acha que a sua vida ela não tem mais sentido, não tem mais sentido de continuar vivendo, e o homem vai em busca de drogas, mas ele não sabe até agora. Por isso eu louvo a Deus por esse trabalho que os irmãos fazem aqui. Hoje mesmo, com chuva, nós percorremos várias ruas desse bairro, pisando em barro e lama. Isso não é nada porque Jesus fez por nós. Às vezes alguém pode falar: mas você saiu na chuva. O maior sacrifício que Jesus fez, pendurado na cruz, ele que muitas vezes falou: eu sou a fonte que sacia a alma do homem. Ele também teve um momento da sua vida que clamou: eu tenho sede. Quando o irmão que me antecedeu, ele frisou uma palavra, que Jesus clamou ao Pai: por que me abandonaste? Ele sentiu-se sozinho, a sua alma angustiada, porque estava longe da presença do Pai. Pode dizer-se, depois de, quando o tempo que Jesus foi preso, até aquele momento, o seu corpo não tinha mais sangue, porque ele foi chicoteado, esbofeteado. O chicote que batia nas suas costas arrancava a sua carne, rasgava a sua carne, rasgava também as suas veias, os seus vasos sanguíneos dilatados, e todo o seu sangue se esvaiu. O seu corpo estava sem sangue. Por isso, naquele momento também, ele sem sangue, ele pode sentir o seu corpo fragilizado, e ele sentiu sede também da presença do Pai, da presença do Senhor, porque ele olhando para o Pai, quando ele mais precisava, ele olhou para o Pai, e o Pai virou as costas para ele. Não foi porque o Pai o amava, mas é porque o meu pecado, e o teu pecado estava sobre as costas do filho dele, pendurado aqui no Calvário. O Pai não suportou ver
viu ele pendurado na cruz do Calvário, um santo morrendo por um pecador, um justo morrendo por alguém que não merecia. Mas é até aquele momento, quando o soldado foi para quebrar as pernas dos prisioneiros, ele quebrou a perna do primeiro, do outro, estava ao lado. Mas quando chegou ao lado de Jesus, ele viu que ele já estava morto. E ele apenas perfurou ao lado de Jesus. E a Bíblia fala que dali saiu sangue e água. Por isso ele disse para aquela mulher que estava no poço, buscando água: esse poço aqui você pode voltar muitas vezes para pedir água, para pegar água aqui, mas você continua tendo sede. Mas da água que eu der, nunca mais você terá sede. Da água que eu der, você não precisa mais andar ansioso, você não precisa mais buscar, porque da água que eu te der, para dentro de você uma fonte que jorra. Aquele sangue que sai do lado de Jesus, ele purifica o teu pecado. Ele te limpa, purifica o teu pecado, para que você possa ir à presença do Pai. Aquela água que saiu ao lado de Jesus, até aquelas últimas palavras, ele estava dizendo: eu sou a água que sacia a tua alma. É só a água que você precisa para saciar a tua sede. Você não precisa mais andar preocupado, rua acima, rua abaixo, mas você sabe, dentro de você tem uma fonte que jorra. Em João 8,32 ele fala, 37 fala: quem beber da água que o der, quem crê em mim, quando diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Então nessa noite, se entrou aqui dentro nessa reunião tão maravilhosa, e você ainda está buscando algo para preencher o teu vazio, saciar a tua alma de algo que você não encontrou aí fora, eu apresento a você nessa noite Jesus Cristo de Nazaré, a fonte que não para de jorrar. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.